Neuromarketing, você já sabe, já ouviu falar sobre isso? Bem, se você já sabe ou se você não sabe, esse vídeo aqui é para você de qualquer jeito. Eu sou Renata Artuzzo, sou arquiteta, estou aqui, segunda-feira, Flipchart Monday, para falar sobre arquitetura e negócios ou negócios aplicados à arquitetura. E por que eu escolhi falar sobre neuromarketing? Porque é uma área do marketing muito interessante que vale a pena a gente considerar. Por quê? Ele usa a tecnologia ou o aprofundamento da neurociência, que estuda o nosso cérebro, os comportamentos, as zonas de ativação do nosso cérebro. E daí, a partir desse momento, a gente coleta dados para que o marketing crie estratégias e crie estímulos para ativar as áreas corretas do nosso cérebro, do cérebro dos consumidores. E daí, através da neurociência, que a gente começa a perceber por que o cliente prefere determinado produto, determinada cor, por que ele acaba optando por uma marca ao invés de optar pela outra. E foi através do estudo da neurociência aplicado no marketing que foi possível identificar essas preferências, Porque quando a gente faz pesquisa de mercado, não necessariamente as pessoas estão dizendo realmente aquilo que elas sentem. Elas estão falando às vezes o que acreditam ser a resposta mais correta, elas são um pouco tendenciosas. Não por malícia, ou às vezes elas nem percebem. E para isso, por que eu estou falando isso? Porque se a gente for entender as três partes do nosso cérebro, ele é dividido em três partes. A primeira delas é o cérebro reptiliano. Ele é o responsável pela nossa sobrevivência. Então, quando a gente precisa respirar, é o nosso cérebro que está ativando lá o nosso sistema respiratório. Nosso sangue precisa circular pelo nosso corpo, a parte do cérebro reptiliano que está controlando isso. Então, ele é responsável pela nossa sobrevivência. É nele também que a gente sente medo, a gente sente angústia, porque isso daí ativa o nosso sensor, e a gente precisa falar, opa, nossa sobrevivência está ameaçada. Então, ele dispara essa sensação. Depois disso, a gente tem o cérebro límbico, que é o cérebro responsável, é a parte do cérebro responsável pelos 5 sentidos, pelas nossas memórias e pelas nossas emoções, Esses dois juntos, eles representam 90% do nosso cérebro. Os outros 10% fica a cargo do neocórtex, que aí é essa parte do cérebro que nos diferencia dos animais, que diferencia os animais dos seres humanos, porque é a parte consciente, onde nós temos controle sobre as nossas ações. E daí muito se engana quem acha que todas as nossas decisões são conscientes. Na verdade, as nossas decisões ocorrem justamente nesse inconsciente, onde a gente não tem controle. E daí, a partir do momento que o cérebro toma essa decisão no inconsciente, ele manda para o consciente, para o neocórtex, para a gente ter essa sensação de que a decisão é nossa, mas na verdade não é. E daí, a partir do momento que a gente tem essa sensação de que a gente tomou a decisão, a gente vai lá e age. E é isso que o marketing ele precisa identificar. Quais são as áreas que são estimuladas e como que eu faço para estimular corretamente as áreas para que induza o cliente a comprar, A gente pode ter um estudo interessante com relação à neurociência da Coca-Cola e da Pepsi. Alguns consumidores foram submetidos a um teste às cegas, Coca-Cola e Pepsi, e nenhum deles percebeu a diferença entre os produtos. Aliás, as pessoas preferiram a Pepsi. Mas a partir do momento que eles identificaram qual era a Coca-Cola e qual era a Pepsi, todos optaram pela Coca. Por quê? Porque a Coca-Cola ela remete ao nosso cérebro límbico a associações afetivas, Então a gente remete a prazeres. Por isso que a propaganda da Coca-Cola é tão focada na felicidade, a felicidade na garrafa, a sensação de matar a sede, enquanto a Pepsi ela foca em aspectos mais racionais. Então, a gente acha que a gente toma as decisões racionais, mas na verdade a gente sempre toma com relação à nossa emoção. Aquilo que está lá dentro da gente, que às vezes a gente nem sabe, mas ele que está controlando toda a nossa vida e a gente está achando que a gente está no controle. E daí a gente precisa entender que o cérebro inconsciente, a parte do cérebro inconsciente, ele é egoísta. Ele está garantindo a sobrevivência dele. Então não adianta a gente usar a estratégia de marketing que fale só sobre a nossa marca, sobre os nossos produtos.
O cérebro reptiliano só vai dar abertura a partir do momento que o que você estiver transmitindo para ele faça sentido, né, para a sobrevivência dele ou que beneficie a ele. Então não adianta falar sobre o seu produto, falar de quão bom é o seu produto, mas você tem que falar principalmente o quanto isso beneficia ao cérebro do seu consumidor. Então, no marketing, a gente tem que usar, para a gente atingir essa área, né, a gente tem que usar de emoção, storytelling, né, é um ótimo recurso, porque a partir do momento que nós contamos histórias, nós conectamos com as pessoas num nível mais profundo do que o racional. E não é sobre falar sobre você, ou sobre o seu produto, ou sobre a sua marca, é sobre falar o que é importante para o seu cliente. Eu sempre falo isso para os meus clientes também. E daí tem gente que acha que neuromarketing ele usa de manipulação, que talvez seja um princípio um tanto sem ética. A gente precisa diferenciar manipulação e persuasão. Manipulação é a gente convencer alguém ou fazer com que outra pessoa faça algo que é contra a vontade dela. Já a persuasão é convencer uma pessoa a fazer aquilo que já estava nos planos dela. Então, porque no final das contas, o marketing ele transmitir a mensagem para o público certo. Se eu falo A e o meu público ele também pensa A, então logo eu tenho uma persuasão. Mas se eu falo A e meu público pensa B, ele não vai ser persuadido. Então, por melhor que seja a empresa, por exemplo, o Apple, né? Tem muita gente que compra da Apple, mas eu mesma não me identifico. Porque a Apple fala A para mim, dentro do meu subconsciente, a mensagem é B. Então, ela não conecta comigo. Então, ela não me persuade a comprar dos produtos dela. E é isso que faz o neuromarketing. Ele ajudar a coletar os dados para atingir um público certo. E é por isso que eu sempre falo da importância de a gente definir um público ideal, né? Entender muito bem para quem a gente está vendendo, porque a gente não vende para todo mundo. E aí, faz sentido para você? Se fizer sentido, esse vídeo aqui foi uma introdução do que eu vou falar na semana que vem, que é sobre neurociência aplicada à arquitetura, que é neuroarquitetura. Espero aqui e até mais. Tchau!